A Bíblia, com suas histórias, nos ensina muito. Nós encontramos isto registrado no livro de Reis e também em Crônicas, quando Salomão assumiu o reino. Houve uma certa confusãozinha, porque Davi se omitia em indicar o seu sucessor. No meu entender, ele estava deixando o tempo passar, ficando velho, e não indicava o sucessor, porque ele sabia que seria o Salomão. No entanto, Salomão era muito novo ainda. Não há um consenso na Bíblia, entre os estudiosos também, sobre qual a idade com que Salomão começou a reinar, mas era por volta de 20 anos de idade. A Bíblia não diz isso claramente, qual era a idade que tinha Salomão quando começou a reinar, mas era cerca de 20 anos de idade. E isso porque Davi deixou essa indicação correr, senão Davi teria indicado Salomão com 16 anos ou coisa parecida. E quando Salomão assumiu o reino, começou a reinar junto com Davi, ou seja, Davi era o rei de fato e Salomão era aquele que fazia as coisas acontecerem, aplicava as orientações do pai. Salomão não tomou decisões. Salomão não tomou decisões enquanto o seu pai vivia. Ele se limitava a cumprir o que o seu pai mandava. Assim aconteceu até a morte de Davi. Mas quando Davi morreu, Salomão teve que tomar decisões por conta própria. Esse tempo, a Bíblia não diz quanto tempo foi, alguns poucos anos em que Davi estava doente, porém continuava reinando, e Salomão já estava no trono também. Foi um tempo de aprendizagem para Salomão. Ele não se precipitou em mandar, em tomar decisões por conta própria. Ele se limitou a ser submisso e obedecer. Eu me lembro que no meu já longo ministério na obra de Deus, os primeiros quase 20 anos eu passei aprendendo. Era submisso a outros pastores, raramente eu estive à frente de um trabalho. Estava sempre como um segundo, como um ajudante, um auxiliar, e eu fui aprendendo. E o Salomão aprendeu também, mas quando Davi morreu, ele não se fez de rogado, tomou decisões seríssimas. Algumas decisões ele tomou de forma muito rude, firme e até violentamente. Por exemplo, quando ele expulsou o sacerdote Abiatar. O Abiatar era um sacerdote, mas estava já talvez velho ou fazendo coisas que não deveria, e o Salomão entendeu que pela atitude dele não era mais confiável para continuar no sacerdócio. Não o matou em respeito ao chamado dele de Deus, o sacerdócio, mas o expulsou. Isso não trouxe problema nenhum, pelo contrário, porque havia um outro sacerdote escolhido, o Zadok, que tinha sido fiel. O Zadok era um sacerdote legítimo da linhagem de Arão, era fiel e estava pronto, estava preparado para o sacerdócio. Aparentemente era até um pouco mais novo que o Abiatar. Já o Abiatar foi sacerdote assim por tolerância de Davi, porque ajudou Davi numa época difícil e, portanto, Davi o considerou. Nós devemos considerar sempre em honra os escolhidos de Deus. As pessoas que são chamadas por Deus devem ser dignas de honra por cada um de nós. No entanto, honra é uma coisa, mas ficar tolerando excentricidades da pessoa é outra coisa. O Abiatar já não era mais digno de ocupar aquela posição. No entanto, Salomão o tratou com respeito, mas o afastou do ministério sacerdotal. Outra decisão foi quando Joabe, comandante do exército, primo de Salomão, também
pisou na bola, digamos assim, fez o que não deveria, se aliou com grupos políticos que tinham intenções outras, e o Joabe foi considerado então não mais digno de estar à frente do exército. O Joabe, Salomão resolveu afastar também, mas o Joabe não aceitou pacificamente uma submissão ao Salomão. Ele fugiu, se escondeu, demonstrando com aquela atitude que estava mal. E o Salomão entendeu, com o Joabe eu não posso mais fazer como eu fiz com o Abiatar. Ele é perigoso, um homem traiçoeiro, e ele não é um sacerdote. Na expressão da palavra, não podemos tolerá-lo, e mandou matar o Joabe. O Joabe fugiu e se apegou às pontas do altar, se refugiou no templo. O Salomão entendeu a situação e mandou o Benaia matá-lo lá mesmo. O Joabe achou que pelo fato de estar refugiado no templo, que Salomão não o mataria. Mas, respaldado na Bíblia, Salomão entendeu que mesmo lá teria que ser morto aquele que fez tanta coisa boa, mas que também fez coisas ruins e não poderia mais continuar vivo. Em outras palavras, ninguém pode, não deve se refugiar na religião para se livrar de responsabilidades. É o Corban. Há pessoas que querem se refugiar na igreja para fugir às responsabilidades no lar. Eles não querem assumir responsabilidade de pais, ordenar a casa, botar ordem na casa, então o homem sai para a reunião todo dia e larga e abandona a família. A mulher, mesma coisa, vai para a igreja todo dia e larga, abandona o seu lar. Isso não é agradável a Deus. E há uma série de outras situações em que pessoas se refugiam na igreja para fugir ao compromisso, à responsabilidade que ela tem. A política é outra coisa. Ninguém deve misturar política com as coisas de Deus. Usar a igreja para fazer política, isso é abominável a Deus. Isto não é correto, não se deve fazer. Não se deve misturar as coisas de Deus com nada mais. O Joabe quis se refugiar no templo. O templo não é para isto, é para ser casa de oração. Não é para proteger ninguém de suas coisas erradas que fez lá fora. Igreja não é para esconder bandido. Igreja não é para dar refúgio para gente errada. Igreja não é para dar refúgio para pastores e pessoas que vivem uma vida em adultério, uma vida errada. A igreja não é para dar refúgio a pessoas que estão mal na vida financeira, estão dando calote por aí e a igreja passando a mão na cabeça. Igreja não é para lavar dinheiro. Olha, é tanta coisa que a gente precisa levar em consideração. Deus é santo. Igreja e as coisas de Deus não são para proteger o erro. Pense nisto, meu irmão. Vamos aprender algumas lições com Salomão. Vamos entender, Deus quer de nós atitudes. Então, mesmo dentro de igreja, diga a verdade. Mesmo nas coisas em que as pessoas estão se escondendo na religião, nós temos que deixar tudo claro e praticar a verdade, tomar decisões que precisamos tomar. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.